Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Antes disso, queria deixar claro para vocês que qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês estejam tendo, mandem pergunta, tirem suas dúvidas. Se tiver também sugestão sobre as aulas também, eu estou tentando maneirar sobre a questão do tempo e da duração das aulas, porém, algumas aulas são mais faladas, outras vão ser menores, tá? Então, assim, qualquer coisa vocês têm total liberdade também para vir falar e a gente adaptar isso. O capítulo de hoje é o capítulo 6, tá? Então vamos pegar aqui para vocês localizarem na apostila de vocês o trabalho como elemento estrutural da vida na sociedade. Então, nós vamos pegar os três pensadores clássicos, Durkheim, Marx e Weber, e vamos ver como cada um pensa o trabalho ou a organização do trabalho em suas obras, tá? Então, nós já temos uma familiaridade maior com o Marx, né? Por causa do capítulo anterior, vai ser repetido alguns conceitos do Marx, mas a gente traz como novidade nesse capítulo o Durkheim e o Weber, que já são conhecidos também, né? Então, não é nada de estranho para vocês. Vamos seguir aqui, então, um pequeno resumo que a gente tem. Opa, vamos ver se eu amplio aqui para ficar melhor. Só um minutinho. Falha técnica. Pronto, solucionado, tá? Então, capítulo 6, o trabalho como elemento estrutural da vida na sociedade. Então, a primeira situação que nós temos aqui, o primeiro pensador, é o Emile Durkheim. Vamos grifar aqui o nome de Durkheim. Então, a ideia do capítulo é ver a influência ou como que esses pensadores analisam a, a realização do trabalho dentro da sociedade, né? Então, principalmente a condição de divisão do trabalho. Então, ele vai dizer que todos consideram a realização de trabalho algo comum em todas as sociedades, porém cada um vai interpretar uma forma diferente como esse trabalho é dividido e qual a consequência para a sociedade. O Durkheim, ele vai fazer uma ideia a partir da divisão do trabalho. Ele vai classificar em sociedades arcaicas e sociedades modernas, né? As sociedades mais evoluídas. Então, ele vai dizer o seguinte: as sociedades arcaicas, ela vai ter uma forma de organização de divisão do trabalho pautado na solidariedade mecânica, tá? Então, lembre-se, solidariedade mecânica está pautado com sociedades arcaicas ou sociedades antigas para o pensamento de Durkheim. O que é isso? É uma sociedade onde o pensamento coletivo é superior ao pensamento individual. Então, a consciência coletiva do indivíduo é superior à consciência individual dele. Então, o que acontece? Você tem que, nessas sociedades, o trabalho vai estar organizado de acordo com a necessidade da tribo ou necessidade dessa sociedade, onde as pessoas vão realizar o trabalho no sentido da comunidade. E você não tem uma especialidade. Você não tem essa ideia de que cada um vai ter um trabalho determinado, específico. Não. Aqui vai de acordo com a necessidade da tribo, ou necessidade da comunidade e dessa sociedade. Então, você tem que a consciência coletiva do indivíduo, o pertencimento coletivo do indivíduo, ele sobrepõe ao próprio ou à própria consciência coletiva. Por exemplo, se há necessidade da construção de uma casa, de algum tipo de moradia, as pessoas da tribo inteira vão se unem para construir essa moradia para essa pessoa que está sem ou que não tem, entendeu? Entenderam? Então precisa colher o alimento, então junta todo mundo, vai lá. Por quê? Porque isso é algo coletivo para a tribo, tá? Então o que ocorre? A solidariedade mecânica, ela é uma forma arcaica, de acordo com Durkheim, para a organização do trabalho, onde a consciência coletiva do indivíduo sobrepõe a consciência individual, tá? Então, é predomínio do grupo frente ao indivíduo, tá? Então, a ideia do quê? De que
essa consciência, ela parte do quê? De que esse indivíduo ele vai estar organizando o seu trabalho de acordo com a necessidade daquela tribo ou daquela comunidade da qual ele vive, tá? Isso ocorre porque nessas pequenas tribos ou nessas sociedades antigas, você tem que esses indivíduos vão compartilhar valores, tradições e crenças comuns. Então, eu vou ter um grande nível de pertencimento, ou a ideia do que de identificação com essa tribo. Então, aquela ideia de que essa tribo precisa de mim e eu vou estar disposto a realizar meu trabalho, mesmo que não seja aquilo que eu estou habituado a fazer, mas eu vou lá e faço, né, por conta dessa consciência coletiva. Então, eu estou preparado para realizar qualquer tipo de ação frente a essa coletividade, tá? Então, isso significa solidariedade mecânica. O outro contraponto para Durkheim significa solidariedade orgânica. Então, nós temos aqui a mecânica e a orgânica. A solidariedade orgânica, ela parte de sociedades mais complexas, principalmente a partir da sociedade industrial, tá? Então, qual que é a ideia para o Durkheim? Então, quanto uma maior divisão do trabalho, mais complexa é a sociedade. Então, ele analisa essa situação, essa solidariedade orgânica a partir do que da sociedade industrial, tá? Então, o que significa isso? Nós temos que ela vai ser determinada pela complexidade e da especialidade dessa sociedade. Então, quanto maior a divisão do trabalho, certo? Mais uma interdependência dos indivíduos eu vou ter, porque a produção de mercadoria, a produção de produtos, ela vai demandar cada vez mais uma cadeia produtiva maior. Eu não conheço essas pessoas, mas eu consumo esse produto, tá? E cada pessoa vai ter a sua função, tá? Cada trabalhador vai ter a sua funcionalidade, a sua especialidade, e isso vai criar uma interdependência e uma complexidade cada vez maior dentro dessa sociedade, certo? Tá? Então, isso que significa solidariedade orgânica para Durkheim. Além disso, ele vai dizer o seguinte, que nessa sociedade, quem está, ou o pensamento individual, é superior ao coletivo. E que as relações criadas dentro dessa sociedade não é uma relação de tradição, mas é uma relação racional. No caso, por exemplo, quando você realiza algum tipo de trabalho, quando você assina um contrato de trabalho, tem uma lei, tem um contrato que rege essa situação. Então, o que ele está dizendo? A complexidade e a necessidade de organização dessa sociedade cria formas racionais de organização que vai pautar essa relação e que vai dar condições para que o indivíduo se sinta realizado, com ideais de justiça, com ideais de igualdade, de liberdade, certo? Por conta do quê? Porque agora eu não estou mais trabalhando por conta de um coletivo, mas por uma condição individual. E o que me garante essa condição individual e essa ideia de pertencimento a essa sociedade com sentimentos de igualdade, justiça, liberdade, são esses contratos que fazem com que eu esteja, de certa forma, inserido nessa sociedade. Que esses contratos, a gente não está analisando isso, mas seriam os fatos. Tá? Então, pense, você recebe seu dinheiro, você tem uma condição, você trabalhou, então isso é garantido por lei, não por uma tradição, né? Simplificando. Isso é uma das características dessa sociedade orgânica e que faz com que o Durkheim analise a sociedade industrial como tal. Ela vai dizer que ela parte desse processo. A coesão social é a ideia das pessoas se adaptarem a isso. Quanto maior o nível de complexidade, uma demanda de interdisciplinaridade tende a ter uma maior coesão social por conta dessa inserção dessas pessoas nessa divisão do trabalho, porém tem sempre uma questão de anomia social, que é a questão de pessoas que estão excluídas dentro dessa sociedade. Segundo ponto, tá?
que a gente tem dentro da apostila é o trabalho na visão de Marx. A gente já comentou bastante na última aula de visão e da onde vem o pensamento de Marx, né, que ele parte do princípio de trabalho de Hegel. A gente vai repetir algumas coisas. Não é fácil, tá? Então, assim, talvez o mais difícil, o mais complexo, junto com o Hegel, a visão de trabalho dos dois. E qualquer dúvida também, eu estou à disposição de vocês. Mas vamos tentar fazer da forma mais simples possível, tá? O Marx, o trabalho para ele é muito mais do que uma condição de existência, de uma condição de sustento na sociedade. Para ele, o trabalho é uma condição de existência. O ser humano ele se forma a partir do trabalho, aquela condição ontológica do ser. Tá? E ele vai dizer que existe diferença entre o trabalho humano e o trabalho animal. Por quê? Porque o humano tem a imaginação antes da realização. Né? O ser humano ele consegue pensar, estruturar, racionalizar aquilo que ele quer fazer antes dele colocar na prática. Né? São, por exemplo, os estudos, a questão de tudo aquilo que o ser humano, por exemplo, eu quero construir uma casa, eu não vou lá e começo a construir a casa do nada. Não, eu tenho que fazer uma planta, eu tenho que ter estudos, eu quero saber quanto cimento vai, qual é a estrutura que ela suporta. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Dando um exemplo claro assim para vocês, a gente faz os estudos antes, a gente consegue elaborar o pensamento antes de realizar, tá? E isso que vai ser o diferencial do trabalho humano do trabalho animal. O ser humano ele consegue moldar a natureza ao seu redor, ele consegue criar, modificar a natureza de acordo com a sua necessidade, né? E ele vai dizer que é isso que forma o homem. Então, através daquela relação de dialética entre homem e natureza, que é essa relação de trabalho, de modificar e de criação de algo novo, vai dando a consciência do ser. Então, a ideia do materialismo do Marx é isso, a ideia de que, através da relação de trabalho, ou a realização de trabalho do homem e a natureza, você vai criando a consciência desse ser humano, é a condição ontológica do ser. Então, a visão do Marx é essa, você vai criando, você vai se formando, o ser humano foi se formando enquanto ser, por conta da necessidade que ele tinha da sua existência e como ele vai transformando a natureza ao seu redor. Isso, para ele, vai influenciar toda a sua obra, que ele vai dizer o seguinte, conforme o trabalho é organizado, as instituições sociais vão estar de acordo com essa organização de trabalho. Então, a infraestrutura, ou somente a estrutura, é como o trabalho está organizado dentro da sociedade. Tá? Então, um termo aí para a gente guardar. Estrutura ou infraestrutura, a organização da sociedade através do modo de produção. Então, a gente tem alguns tipos de modos de produção que para o Marx vai ser o escravismo, o asiático, o feudal, o industrial. Não sei se está faltando algum, mas acho que esses 4 são os principais. Aí eu tenho o primitivo, desculpe. Tem o primitivo, o escravismo, o asiático, o feudal e o industrial. São 5 os modos de produção que ele analisa. Então, eu vou falar que cada sociedade está organizada de acordo com o seu modo de produção. E a superestrutura é o que deriva dela. Tá? Então, vamos lá. Religião, Estado, cultura, política, isso vai estar de acordo com a organização de trabalho. Então, por exemplo, a justiça ela vai ser organizada ou vai ser pensada de acordo com o modo de produção de cada sociedade. A religião, a cultura, a arte, certo? Então, a gente tem essa situação dentro do pensamento dele. Ele vai dizer que isso torna-se cada vez mais uma verdade, ou se torna cada vez mais visível e numa situação agravante no capitalismo, tá? Que parte da relação de produção da mercadoria, mas que o lucro está no excedente da produção ou o conceito de mais-valia, né? Que é aquela ideia o seguinte, que o trabalhador
trabalha um determinado número de horas, produz um determinado número de produto, mas o salário dele não é condizente com isso. Então, esse excedente dessa produção, que seria esse lucro, é o que traz essa desigualdade, né? Essa exploração do homem pelo homem. Ele vai dizer que existe uma diferença entre o trabalho físico e o trabalho intelectual, e que o trabalho intelectual é uma esfera de saber e poder, né? Então, o que significa isso? Aquele que controla o trabalho intelectual vai controlar o trabalho físico. Ele vai dizer que o trabalho físico ele vai degradar e vai criar uma desumanização no ser humano. Então, por exemplo, quanto mais específico for o trabalho, quanto mais físico for o trabalho, se a pessoa trabalha numa jornada de trabalho extremamente longa, ela não tem diversão, ela não estuda, ela não tem nenhum tipo de contato com o trabalho intelectual, ela vai se tornando uma pessoa desumana, para não falar que ela vai perdendo a sua capacidade intelectual, né? Então, o Marx vai analisar essa ideia de que o trabalho físico, especializado, pesado, a longas jornadas de trabalho, vai fazendo com que as pessoas deixem de ser humanas, né? Aquela ideia inicial dele de que o trabalho cria o ser humano, mas quando você tem esse trabalho físico, esse trabalho que desumaniza, isso não é uma condição de relação ontológica, né? Isso é uma relação de exploração. Isso ele vai dizer que isso ocorre de forma geral no capitalismo, então a ideia dele é superar isso. Ele vai dizer que isso ocorre por conta das classes antagônicas, burguesia e proletário. Ele diz que isso é reflexo da sociedade industrial, que na indústria quem determina o ritmo da produção é a máquina e não mais o ser humano. A força de trabalho, aí a gente dá uma pausa, que é aquela ideia seguinte, então, qual que é o problema dessa relação capitalista para o Marx? É o trabalho alienado, né? Aquela ideia, ao momento em que o trabalhador ele não é mais dono do seu trabalho. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o problema está aqui, é quando a força de trabalho, que seria a relação produtiva ou a capacidade produtiva das pessoas, vai se tornar uma mercadoria e o salário que essa pessoa não recebe não é condizente, que é a relação do quê? Da mais-valia. E isso vai gerar uma desumanização dentro do ser e a alienação. Por que a alienação aqui? Porque a pessoa, como ela não tem mais como sobreviver dentro dessa sociedade, o que ela faz? Ela vende a sua força de trabalho, produz uma mercadoria que não é dela e fica alienada a essa mercadoria. Né? O trabalho que ela realizou não é dela mais, então ela ficou alienada àquela relação de produção. O salário que ela recebe é o mínimo do necessário para que ela possa subsistir e ela não consegue romper esse sistema. Ele não consegue romper esse tipo de relação de produção. Então, para ele, isso é o trabalho alienador, né? Do tipo que é o que para ele ocorre no sistema capitalista. Além disso, para ele existe o fetichismo da mercadoria. Olha só. Ele vai dizer que o fetichismo da mercadoria ele traz algo que cria uma situação de características de que a mercadoria ela vai criar um desejo no trabalhador, né? Ou no consumidor. Então, para ele, não é só uma relação de produção, mas chega a ser uma relação de desejo, quase que uma relação espiritual, religiosa, de consumir. Tá? Então, essa mercadoria no capitalismo ele vai gerar um desejo interno nas pessoas que vai fazer com que isso gere cada vez mais a necessidade de produzir cada vez mais mercadoria. Simples, né? Acho que a maioria das pessoas já compraram ou compram coisas sem ter uma utilidade útil. Assim, você vai lá e compra um produto que você quer, mas passa 2, 3 semanas você fala, puxa, mas por que eu comprei isso, né? Eu não preciso, eu não estou usando.
mas foi um impulso, era um desejo seu. Você vai lá, depois você compra outra coisa, você vai e compra 5 camisas, depois você vai lá e compra sapato, daí você tem um monte de sapato, tênis, e você só usa um par por vez. Então, assim, ele vai dizer o seguinte, que esse sistema, além de gerar uma relação de produção e de exploração, ele vai criar esse fetichismo, que é esse desejo, né? E que é o que move, né? De acordo para ele, é o que vai fazer com que esse sistema capitalista consiga gerar cada vez mais mercadorias. O próximo pensador é o Max Weber, tá? Então, a ideia do Weber vai ser um pouco diferente da concepção de Marx e de Durkheim. Por quê? O Weber ele vai partir de uma situação em que o trabalho ele vai ser como uma relação, ele vai ser entendido como uma relação de valor dentro da sociedade, mas que isso só vai começar a existir a partir da Reforma Protestante do século XVI. Exato. Por que isso? Porque até a Reforma, a religião católica, o cristianismo católico, ele vai condenar o trabalho, dizendo que é algo relacionado à tortura, que é uma situação de penitência, mas que era algo essencial. Então, aquela sociedade estamental de clero, nobreza e servos vai ser a estrutura da sociedade medieval ocidental. Então, ao mesmo tempo que era uma condição de existência, uma necessidade, era uma condição de penitência, né? Então, uma condição contraditória até. Mas isso era o pensamento cristão medieval. Quando começa o século XVI, você tem várias transformações. Você tem Renascimento, você tem as grandes navegações e você tem a Reforma. A Reforma Protestante, além de ser uma reforma no âmbito religioso, ela vai ser uma reforma no âmbito econômico. Tá? Ela vai auxiliar a formação de uma nova economia que vai ser o capitalismo. No século XVI ainda a gente pode falar de mercantilismo, capitalismo mercantil, pré-capitalismo, como vocês queiram chamar. Mas o que vocês têm que ter ideia é que a religião protestante que vai surgir, ela vai conseguir quebrar esse pensamento medieval cristão de que o trabalho é algo de penitência, de tortura. Porque a religião protestante, ela vai trazer a ideia de que o trabalho ele não é mais uma condição ou aquilo que você consegue com o seu trabalho não é algo mais pecaminoso, né? Ele é uma virtude sua. Então, você tem que trabalhar, você tem que economizar, você tem que poupar, você tem que ter esse trabalho. E o que vai acontecer? Essa religião protestante vai dizer o seguinte: o fruto desse trabalho vai ser uma bênção desse Deus. Então, o que o Weber vai dizer? Que o capitalismo, esse sistema econômico, é uma ação ou tem uma condição quase que espiritual para as pessoas da qual defendem e participam dele. Porque qual que é a ideia que o Weber analisa? A ideia do quê? De que a partir do trabalho individual você consegue as coisas que você quer. E isso foi atribuído pela religião protestante como uma forma do quê? De uma condição divina, uma bênção divina, uma forma de que aquilo que você conseguiu realizar foi algo concedido por esse Deus. Então você tem que as religiões protestantes que vão se formar vão pegar esse princípio. Além disso, tá, a ideia além do Lutero, né, um dos seguidores do Lutero, João Calvino, a ideia de que você tem que ter dentro da sua forma ou do seu conceito da sua vida, entender que o trabalho é uma condição necessária, que não é aceitável morrer na miséria. O problema para o Calvino não é você ser pobre, o problema é você aceitar a miséria. A ideia do Calvino também vai da ideia de que você não pode ficar no ócio eterno, você não pode gastar o seu dinheiro com jogos, ou com luxúria, com, como eu posso dizer, prostituição,
com bebida, com farra. Não, a ideia do Calvino é você, através do seu trabalho, deve ter a sua condição de sustentar você, sua família e seus filhos. Isso é uma condição de uma necessidade imposta, né? de uma condição religiosa a ser seguida. Ele não, novamente, ele não tem problema com a população pobre, ele tem problema com as pessoas aceitarem a condição de miséria. Então ele fala o seguinte: você tem condição, você tem que buscar superar a sua vida, né? E isso vai ser a questão dessa ética do trabalho, né, que vai ser pensada pelo Weber na religião protestante. A ideia de que essa predestinação do Calvino, essa concepção religiosa que eles vão ter sobre o trabalho, vai criar a ideia do que o ócio é o pecado, ou a ideia de que o ócio é algo negativo para a sociedade. Aquela ideia de que os nobres não trabalhavam, ou aquelas pessoas que vão viver sem nenhum tipo de relação de trabalho, começa a decair. E qual que é a ideia? Você começa a ter, a partir do Renascimento, a partir da reforma religiosa, a questão do individualismo. Eu tenho que realizar o meu próprio trabalho, o meu próprio negócio, para que eu possa sobreviver nessas condições. E se eu alcancei algo por conta dessa relação de trabalho, por conta dessa relação que eu tive, é uma bênção concedida por esse meu Deus. Tá? Então, essa é a importância. O Weber vai analisar o seguinte, que a religião ela vai trazer esse sentimento de confiabilidade, de crença das pessoas que seguem o capitalismo. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: olha, é mais do que um sistema econômico, ele vai trazer essa nova forma do que de pensar e de acreditar nesse sistema. Da onde vem isso? Vem da reforma protestante do século XVI, certo? Então, depois eu posto as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.